Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o primeiro Papo Move Mais, que é um papo, encontro com especialistas, atletas, personalidades. E hoje eu tenho aqui, com grande satisfação, meu grande amigo, Arnaldo Ribeiro. Prazer, Arnaldo, te receber. Ricardo, o prazer é meu amigo. Estou Olha, aqui à disposição para esclarecimentos. muito bom. O Arnaldo, para quem não sabe, ele é jornalista esportivo, tem várias atuações, né? Eu estava brincando aqui, tá em todo canto você vai encontrar o Arnaldo. Ele tem o podcast Esporte de Bola no Portal UOL, programa no G4 na Band Esportes, tem o canal dele com o Tirone no YouTube, programa na TV Cultura, enfim, tá batendo bola em tudo quanto é canto. Parabéns, Arnaldo. E aqui, para a gente falar um pouquinho, né, dessa proposta do canal, das pessoas se movimentarem mais, me conta um pouquinho, você, além de tudo isso, ainda é um atleta? Eu sei que você jogava futebol. Como é que está hoje o Arnaldo nesse aspecto? Bom, Ricardo, primeiro que acho que a proposta do canal é muito interessante e você sabe que existe o mantra que todo jornalista esportivo é um esportista frustrado, né? Então, tipo, o cara não consegue ir tão bem no esporte preferido e acaba migrando para o jornalismo. Digamos que no meu caso, quase que isso... Eu quero que você conte depois aí para a gente a tua experiência, que não é todo mundo que conhece, vale a pena. Exato. Agora, assim, nessa vida aí agora meio múltipla que você descreveu, eu consigo, é verdade, durante uma parte pequena do meu dia, me exercitar, isso me faz um bem, e é completamente necessário para que eu suporte as atividades várias do dia. Acho que é uma questão física e emocional ao mesmo tempo. E muitas vezes elas andam juntas, né? É tipo um respiro para o corpo e para a mente, você fazer alguma atividade em algum momento do dia, por mais corrido que ele seja. Não, perfeito. Me conta, então, conta aqui para a gente, para o pessoal que está assistindo a gente, como foi essa sua experiência muito legal de jogar, de fato, né, num time de futebol. Óbvio que foi um período de tempinho curtinho, mas muito boa. Conta para o pessoal. Então, essa é quase a certidão de culpa do jogador de futebol frustrado. Meu esporte preferido sempre foi o futebol, trabalho com futebol até hoje. E essa experiência ela aconteceu em 2000, quando eu trabalhava na revista Placar. Mas lá eu já estava com 8 anos de carreira, com 28 anos, ou seja, não dá mais para ser um jogador de futebol. Mas a nossa tentativa foi uma matéria inspirada na revista 442, em que um repórter se passa por jogador na pré-temporada de um time que ia disputar a Premier League, que ainda não era daquele jeito que é hoje. E ele passa, e a matéria é muito boa, e ele na verdade, faz a parte da pré-temporada com a equipe. O elenco lá. O elenco. E a gente tentou adaptar, foi uma dificuldade, primeiro, de algum clube aceitar o desafio, porque, na verdade, tinha que ser uma coisa, como foi na 442, que tivesse um certo mistério, que chegasse uma pessoa lá sem avisar, eu sou um jornalista, estou fazendo uma matéria, e que se integrasse ali ao dia a dia e fosse como um jogador por algum tempo e vivesse exatamente o que eles vivem. Pois bem, depois de quase conseguir com a Portuguesa de Desportos, mas daí a Portuguesa começou a perder 2 jogos, 3 jogos, era aqui do lado, no Canindé da minha casa. Quem aceitou o desafio foi o Rio Branco de Paranaguá, no Paraná. Bora se mudar para lá um pouquinho. Bora se mudar para lá, o Leão da Estradinha. E eu fiquei 2 semanas, quase 3 semanas lá, e a combinação era com a direção do clube, que avisaria o treinador e que não avisaria os jogadores, e eu ficaria ali. Eles estavam se preparando para a fase final da Série C na época, tá? Bem, Rio Branco. Série C. E que era um formato diferente, tinham várias sedes regionais e tudo mais. E aí, então, eu cheguei lá, o treinador era o Gassen, grande Gassen, que foi zagueiro do São Paulo na década de 80, e que eu conhecia de arquibancada. E aí eu cheguei lá, o Gassen, eu sou repórter e tal, ele fez uma cara como se não tivesse muito gostado, estava sabendo,
Uma interferênciazinha ali, né? Exatamente. Mas aí foi muito divertido. Eu acho que pude, de fato, viver um pouco, sim, o que o jogador vive, sobretudo não o jogador de clube rico, né? De um clube pequeno, mas com torcida local, tal, o dia a dia, a questão das dificuldades de tudo, alimentação, roupa, situações do dia a dia que qualquer clube brasileiro sólido, esses tops vivem. Você tem uma ideia, a gente treinava de manhã e à tarde, 2 períodos, como disse, você tinha que treinar com o mesmo uniforme. Você botava no sol para dar uma secadinha depois de suar pra caramba de manhã e vestia a mesma roupa à tarde, cara. Outra realidade. O meião ia furando e tal. E eu acho assim que a parte física eu supri super bem, estava melhor que muito cara mais novo que eu, que eu achei que era o desafio. Claro. Para mim. Já mas com uma idade. Eu tava magrinho na época e tal. Aí, cara, então a primeira atividade, só para exemplificar, foi o Morro do Marreco, 8 quilômetros no Morro do Marreco. Eu cheguei na frente de um monte de gente, tá? Tava me achando. Aí, meu cara, quando entrou a bola, e aí acho que você consegue perceber a diferença entre qualquer jogador profissional e um simples fã, jornalista esportivo, um cara que joga bola toda semana. É diferente. O toque na bola, o pegar na bola, o barulho, o controle, a habilidade, qualquer um desses caras. Então, para quem está assistindo a gente, eu recomendo. Quando você fala, esse cara não joga nada, você joga menos. Isso é importante, porque você tem a impressão, eu jogo mais que esse cara, você não joga mais que esse cara. Acho que o ritmo, né, de um jogo, quando você olha de fora e quando você está lá dentro, é completamente diferente. Completamente diferente. E esses detalhes de quem viveu com a bola, como esses caras, treinou com a bola o tempo todo, desde moleque, faz muita diferença. De espaço, de força, de controle. É, de fato, uma coisa impressionante. Mas fui super bem recebido. É claro que depois da primeira semana já fui desmascarado, mas continuei lá um tempo, podendo conviver com eles e sem filtros, assim, né? Aquelas coisas, as folgas, a cerveja, o treinar no dia seguinte de manhã, gente com ressaca. E curiosamente, ano passado, 2022, encontrei um desses caras, o Faeco, que triunfou, jogou no Náutico, foi capitão do Náutico. Times grandes. É um dos caras do Rio Branco que decolou. E eu encontrei ele no Sujinho da Consolação. Eu estava lá tomando uma cerveja, ele passou na esquina, olhou e falou, cara, não é possível, você tá igual. Ele estava gordinho e tal, falou, sentou, tomou 10 mil cervejas, bateu em mim, mas ele... Grande Faeco. Então, é ótimo que você trouxe isso, né? Porque essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você, óbvio que você está mais no dia a dia aí dos futebolistas atuais, mas eu imagino que você acaba encontrando, né, os ex-jogadores. É óbvio que a gente sabe do Ronaldo Fenômeno, é o caso mais, né, conhecido de ex-jogador que ganhou uma certa avantajada aí no perfil, na silhueta. Como é que você vê isso? No geral, o pessoal acaba... É normal, óbvio, ganhar, mas você percebe que tem muita gente que nem o Faeco, que nem o Fenômeno, que acabam deixando de lado aí essa disciplina, um pouco de se manter, de estar em uma certa atividade. Como é que é isso? Muita gente. Eu posso pegar um exemplo mais palpável, o Rogério Ceni, técnico do São Paulo. Verdade. E acho que em determinadas atividades, como a do Rogério, mais do que a do Ronaldo, mais do que a do Faeco, que virou um empresário bem-sucedido, tal, o Rogério Ceni é treinador. E estar acima do peso atrapalha as atividades dele como treinador. Isso é evidente. Né? Então, é uma questão que acho que ela permanece. E é claro, e eu vivendo com os atletas, eu entendo que quando você treina 2 vezes por semana, tal, você come que nem um javali, você pode tomar cerveja todo dia, tal, seu metabolismo até os 28, 29, beleza. Depois, até nessa transição, 28, 29, começa a mudar teu metabolismo. Então, você não consegue mais sair todo dia, comer churrasco todo dia. Não se recupera. Exatamente, né? E aí, quando para a carreira, é tipo e aí quem acho que, ficou anos se dedicando a isso, se policiando e tal, às vezes... Dá uma relaxada.
relaxa. Mas eu acho até preocupante. E acho que, se você reparar, a grande maioria de treinadores e tal, e comentaristas internacionais estrangeiros, se mantém numa forma. Porque eu acho que até eu imagino que seja, inclusive, uma forma de, digamos, dar o exemplo, Sim. né? De continuar em forma, de continuar saudável, tal. E eu acho que isso, sobretudo para quem continua ligado ao esporte de alguma forma, como eu citei o Rogério, seria importante. E acho que ele precisaria se cuidar, porque eu acho que, inclusive, tem, como a gente estava conversando aqui sobre todo esse aspecto, a questão mental junto com a questão física, né? Perfeito. Um detalhe importante que a gente fala aqui no canal, que diferente da maior parte dos canais que falam de atividade física, que muitas vezes foca em perder peso, ganhar massa muscular, etc., aqui a gente também está falando bastante o quê? Do dia a dia, para que você tenha um movimento ao longo do dia, né? Óbvio que um esportista, ele tá, né, quem é atleta, quem é esportista, está fazendo uma atividade física mais intensa, né, dentro de um programa, etc., mas no dia a dia, Arnaldo, porque assim, você está nessa correria, eventualmente você vai de um lugar para o outro, vai de carro, senta aqui para receber o roteiro, para conversar com as pessoas, e o que se fala muito precisa a cada hora, o ideal é você dar uma caminhada, dar uma pausa, porque nessa hora que você tem uma pausa ativa de caminhada, atualmente, que nem você comentou, dá uma relaxada, e aí você volta mais produtivo. Você consegue se encaixar assim, ou você acha que, né, esse dia a dia corrido, de celular o tempo todo, né? Imagina o quanto que, né, teu Instagram, tuas redes sociais sempre bombando, você consegue se policiar um pouquinho para estar em movimento também durante o dia? Sim, quase que religiosamente, na pequena janela que eu tenho. Só fazendo um retorno, eu acho importante frisar que em 2000, quando eu fui lá treinar no Rio Branco de Paranaguá, que eu estava fininho, Olimpíada de 2000, eu em 99, um ano antes, eu estava uma bola. Tipo, era uma bola pesando mais de 100 quilos. E aí... Você mais de 100 quilos? Mais de 100 quilos. É mais Nossa. distribuído, não era uma coisa... Porque eu incho por completo, entendeu? Do fio de cabelo à unha do pé. Aquela coisa uniforme, sabe? E você tem 1,80 e tantos, né? 1,85, 1,84. Então eu tava uma bigorna, um tijolão assim, sabe? Compacto. E aí eu fui acompanhar a minha mãe num spa. Ela tinha excesso de peso e eu fui para uma semana para acompanhá-la. Eu que não tinha, eu já trabalhava com jornalista que nem um camelo. Poucas horas. Eu aprendi algumas coisas assim, que funcionaram para mim, que até hoje duram. Então, por exemplo, eu aprendi, eu estou aqui tomando água sem parar. Uma coisa que me ajuda na comunicação, boca seca, tal, não sei o quê, e no resto do dia inteiro. É isso aí, né? Tim, né? Tim. Então, no spa, onde não tinha o que comer, eu preenchia o meu estômago com água. E depois também a questão das atividades que não precisam ser tão intensas assim, para que você se sinta bem. É isso que você está falando. E outra, assim, tipo, uma coisa que eu não fiz mais, eu tento não fazer, que eu fazia muito na minha época de jornalista, que era assim, você passa o dia inteiro sem comer, não dá tempo, aí chega em casa, você enche a pança, toma 3 cervejas e vai dormir. Aí sua barriga vai fazendo cada dia assim, ó. Então, cada copa que eu cobria, eu voltava 15 quilos mais gordo. E aí, para retomar exercício, estava na dificuldade. Então, eu dei uma ajeitada. Eu nunca fui mais o mesmo de 2000, mas eu dou minhas quebradas. Nessa rotina atual, é mais difícil, porque são 4 frentes. Não é que você está no mesmo lugar e você tem mais ou menos a mesma rotina. Mas eu tenho uma janela assim, diária pelas manhãs, que é mais ou menos entre as 8 da manhã e as 10 da manhã, mas não exatamente essas 2 horas todos os dias. Sim, vai variando. E aí eu saio aqui para caminhar na pracinha ou para correr na pracinha. Se eu tenho mais tempo, eu caminho.
se eu tenho menos tempo, eu corro de leve. Aproveitar o tempo. E é muito curioso, cara, porque o meu dia só se encaminha fisicamente e mentalmente depois dessa janela. E é uma coisa curiosa também que eu consigo organizar a minha cabeça e ter as minhas melhores ideias nesse momento. É incrível. Excelente. Parece que é uma... Porque é a hora que você sai um pouco... Estou caído aqui do computador, tal, não sei o quê. E eu normalmente... É uma terapia. É terapia, lógico. Eu volto, você tem uma ideia? Eu volto, passo barba, tomar banho, eu às vezes anoto ou gravo um áudio das ideias que eu tive durante esse caminhar, a corridinha. Para mim vale muito. Quando não tem, faz uma falta, cara, faz muita falta. Não, muito bacana, Arnaldo. Esse é o primeiro Papo Move Mais. Eu acho que estamos aqui ao vivo fazendo. A gente vai falar bastante disso, sobre coisas pequenas no dia a dia. É pegar aquele tempo antes que você tenha, né, de ir para o trabalho. Óbvio que cada um tem um horário diferente, tem muita gente que entra mais cedo, mas... e aquela história, se vai de transporte público e não anda tanto, desce um ponto antes, desce um ponto depois, né? Vai para a padaria, em vez de pegar o carro, né, vai a pé, evitar elevador, enfim, tem um monte de coisa que a gente vai falar aqui no canal, e o Arnaldo acabou dando ótimos exemplos, e é isso, né? Na verdade, a atividade física ela tem impactos super positivos e não precisa ser nada exagerado, não precisa ser atleta, não precisa estar em academia, né? Óbvio que isso é positivo, é bacana, fazer esporte é sensacional, né? Mas tem que caber no teu dia a dia. Arnaldo, muitíssimo obrigado. Mais alguma mensagem aí de Move Mais? A mensagem para vocês, além de tudo, aproveitando o seu último gancho, é que, assim, eu, sinceramente, não sou um cara, eu não consigo entrar em academia por algumas circunstâncias, por ser um ambiente fechado, por ter muita gente, barulho. Então, eu consigo sei lá, exercitar melhor, inclusive para minha cabeça, ao ar livre. Às vezes está chovendo, às vezes quando a chuva não é muito forte, é gostoso até você ter esse contato, né? Então, como você falou, cada um acho que tem encontra o seu respiro físico e mental, né? E eu acho muito interessante a proposta de vocês, porque vocês cuidam disso de uma forma não bitolada, né? Faça 150 flexões, dê 50 voltas, corra 5 quilômetros. Não existe uma receita, né? Existe uma receita, existe uma receita para cada um, dependendo das suas circunstâncias, da sua atividade, da sua vida, né? Não, perfeito. Você tem gente que está em cidade grande, é uma coisa, cidade pequena é outra, na praia, né, e no interior, idade, trabalho, horários, né, cada um realmente tem que achar o seu espaço, tem momentos de vida, filho pequeno, pais mais velhos, né, e por aí vai. Então, é bem isso mesmo. Se você quiser deixar, né, o seu comentário, também aqui, estou aprendendo, e se inscreva no canal, deixe seu comentário. Exatamente, valeu, Arnaldo. E é isso. Sugestões de novos convidados, a gente vai trazer gente assim de todos os especialistas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, médicos da família e comunidade. A ideia é ter uma visão ampla e, por favor, deixe sua sugestão que a gente vai contatar para trazer aqui para vocês, tá bom? Arnaldo, brigadão de novo. Obrigado a vocês. Grande prazer. E esse ano, para fechar, né? Sabia. Quais as perspectivas aí? Eu nem sei se eu falo o meu time. O seu time, acho que todo mundo sabe qual é ou não? Acho que é sabido, né? A maioria sabe. A gente sabe o seu também. Eu digo que o seu está bem melhor que o meu nos últimos tempos. E as perspectivas futebolísticas para esse ano elas não diferem muito. Fica quase sempre entre Flamengo e Palmeiras. Tá ficando uma rotina, não tá? Né, o dinheiro acaba, né, o dinheiro e toda uma organização, planejamento acaba influenciando bastante hoje em dia, né, no futebol. Bom, vamos torcer, quem sabe te chamo mais para o meio final do ano e com uma situação favorável para o meu lado, a gente... Talvez para mim, pro meu lado é mais difícil, mas pode me chamar que eu estou aqui. Abração, Arnaldo. Pessoal, nos vemos. Abraços. Abraço.